Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde a gente vai falar sobre três temas muito importantes, que é o PCA, o ETT e também sobre pesquisa de preço. Eu sou Misael Soares, CTO na Licitar Digital, e eu trago aqui uma pessoa que é expert nos três assuntos que a gente vai tratar. É o Dr. Martin Eberlin, que é doutor em Direito, membro titular do Comitê Gestor Nacional de Contratações Públicas, que é uma das maiores referências no Brasil sobre esses assuntos também. Então, Martin, se apresente, fale um pouco sobre você e a gente já começa a trocar aí os assuntos. Olá, Misael. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui da Licitar novamente para falar sobre esse tema que é planejamento de licitações públicas. Né? Nessa pequena apresentação que tu fizeste, eu sou de fato membro titular lá do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, onde a gente define um pouco as políticas públicas no PNCP, que é essa inovação muito grande que nós temos na lei de licitações, e tem uma formação aí como acadêmico, né, com mestrado e doutorado nessa área de direito público, que é a área também que eu trabalho na advocacia, né? Então essa apresentação vai ser um prazer estar com vocês aqui para falar sobre isso. Excelente, excelente. Então a gente vai começar a falar sobre PCA. E normalmente, né, quando eu lembro, meados do ano passado, quando as pessoas começavam a falar sobre PCA e sobre a nova lei de licitações, o pessoal já começava a se assustar, porque boa parte das pessoas não tinham muito bem o contexto sobre como fazer, sobre o que é, como planejar, como que isso vai impactar no meu dia a dia. Então vamos falar um pouco sobre o que é o plano de contratações anual. Eu até lembro, né, tem alguns estatais falando do plano anual de contratações. É a mesma coisa, é tudo igual. Doutor, fala um pouco pra gente sobre o que é. Perfeito, Misael. É a mesma coisa, né? Plano de contratação anual, plano anual de contratações, isso tudo remete à ideia de um documento, né? Um documento formal que é realizado da seguinte maneira, né? Há um momento ou um ano que a gente pode chamar de elaboração do plano e um ano de execução do plano, né? Então, toda a ideia do PCA é a formação desse documento que é elaborado num ano para a sua execução no ano posterior. Para que ele é feito? Ele é feito como uma etapa do planejamento das contratações públicas, uma etapa muito importante, porque aqui não é o planejamento de uma determinada contratação pública, mas do todo das contratações públicas, pelo menos o PCA assim se pretende, que serão realizadas no ano seguinte, com alguns objetivos bastante relevantes. Por que se faz um PCA? Já vou avançando um pouco, mas para dar essa ideia inicial me parece importante. Ele busca racionalizar as contratações do poder público. Quando a gente tem um planejamento estratégico, o PCA ele tem a ver justamente com esse alinhamento com o planejamento estratégico e, fundamentalmente, para subsidiar, especialmente o poder legislativo, na construção das leis orçamentárias. Então, esses são os objetivos principais do plano. Claro que há outros objetivos, como, por exemplo, a sinalização para o mercado do que os órgãos públicos vão contratar no ano vindouro, e assim o mercado pode melhor se preparar para o fornecimento de bens e serviços que irá acontecer. Então, essa é a ideia geral de um PCA, um plano de contratações anual. Excelente. A gente consegue já perceber que a nova lei de licitações ela já traz um conceito, vamos dizer assim, um esqueleto sobre qual a forma correta da gente poder fazer as nossas contratações. E o planejamento como uma estratégia principal ou uma estratégia crucial para que a gente consiga ter um processo mais fluido. E pensando nisso, sobre ter esse processo fluido, como que isso ajuda os gestores públicos no planejamento deles, né? Como que esse instrumento ele pode colaborar, contribuir, né? Não ser apenas uma ameaça, né? Mas ser uma oportunidade para os gestores públicos. Essa pergunta é excelente, Misael, porque normalmente quando a gente vai falar sobre PCA lá na gestão pública, lá na ponta, o sentimento que a gente percebe é medo, é receio.
porque a gente sabe que no poder público muitas vezes funciona a sistemática de incêndio, né? Alguma coisa acontece e tem que se correr por uma coisa que já está acontecida. Então, essa noção de planejamento, que como princípio, inclusive, é novo na lei de licitações, né? A 14133, eu tenho até uma discussão sobre isso, eu digo que não é tão novo assim, né? Mas como princípio esculpido mesmo na legislação, é sim um princípio novo. E quando a gente fala sobre essa situação de planejamento, ou PCA, há um certo temor às pessoas acreditando, não, a gente não vai conseguir fazer isso, não há como fazer isso, porque a gente não está acostumado, porque a gente faz tudo para ontem, quando deveria ser para amanhã. Né? Então, isso é um receio natural dos agentes públicos. Né? Quando a gente entra e começa a demonstrar as qualidades do PCA, o que o PCA ajuda a garantir, o pessoal começa a ver, não, isso aqui até que não é tão difícil de se fazer. Né? O exemplo que eu costumo dar, Misael, é dizer o seguinte, olha, vamos para as contratações corriqueiras, o que é contratado num ano costuma ser mais ou menos a mesma quantidade, né, os mesmos quantitativos do ano anterior e do ano anterior. Então, eu poderia dizer que possivelmente no ano seguinte haverá uma contratação daqueles objetos mais ou menos nos mesmos quantitativos, certo? Certo. Bom, então quem sabe a gente não começa o PCA a partir desses quantitativos que são comuns, desses objetos que são comuns. Bom, o que mais? Aí, vamos ver o nosso planejamento estratégico. O que o prefeito, a prefeita, falando em âmbito municipal, né, está pensando em termos de políticas públicas, o que ele declarou, o que ele pretende fazer. A reforma de uma praça, tudo bem. O que a gente precisa para a reforma de uma praça? Então a gente começa a fazer essas perguntas e a gente começa a dizer, então de repente dá para elaborar o plano a partir desses elementos básicos que a gente tem, né, e formalizar, então, né, começar com essas formalizações de demandas para então unir elas, né, na forma de um PCA. E a partir disso, né, a partir desse exercício, inclusive demonstrando outros PCAs feitos por outros órgãos públicos, hoje a gente tem uma vantagem muito grande, né, Misael? Quando a gente entra ali no PNCP, a gente encontra PCAs, assim, centenas e milhares já tem milhares de PCAs lá no PNCP. Então eles podem dar uma olhada no que outros órgãos públicos ou entidades fizeram em termos de PCA, o que pode ser reproduzido. Então, esse temor ele vai saindo aos poucos, mas a gente sabe, sim, que ainda é um gargalo para o poder público a própria noção de planejamento, né? Sim, sim. E quando você falou isso sobre essa questão do medo, né? A gente que está no background, a gente conversa com os clientes no dia a dia e às vezes eles refletem um medo muito grande. Tem uns que falam assim, olha, licitar digital, eu sou obrigado mesmo a fazer, eu tenho que fazer, não tem como fugir, deixar para o ano que vem. Outros falam assim, mas como é que eu vou mandar o meu PCA, mas e se tiver errado, alguma coisa errada? Vai para o PNCP. Então fala um pouco sobre isso para que o pessoal fique um pouco mais tranquilo também, sobre a obrigatoriedade, fala também sobre essa questão da possibilidade de alteração, né? Porque a gente faz um planejamento, mas no meio do caminho as coisas podem mudar, né? Então, qual que é esse procedimento aí? Bacana. Essa é uma grande pergunta também, a pergunta sobre a obrigatoriedade do PCA. Eu diria, seguramente, né, quando eu falo sobre o PCA, é o que mais me perguntam, tá? E essa pergunta, ela tem razão de ser pelo fato de que, na dicção da lei, vamos colocar assim, né, em termos literais, na lei de licitações, o PCA não aparece como obrigatório, tá? Isso é bem importante de frisar. Onde é que o PCA está na 14133? Está em 2 artigos, basicamente, que é o artigo 12 e o artigo 18. No artigo 12, a lei diz, não exatamente nessas palavras, mas assim, que os órgãos responsáveis pelo planejamento poderão, a expressão, portanto, aqui é poderão, né, elaborar o PCA na forma de um regulamento a partir dos documentos de formalização de demanda. O artigo 18, ele vai dizer da compatibilização do PCA com uma fase preparatória, e a expressão utilizada pela lei, Misael, é sempre que elaborado. Bom, se a gente faz uma interpretação em direito
gente fala em interpretação literal, né? Se a gente faz uma interpretação literal, o que a gente encontra? No artigo 12 diz poderão. Poderão não é deverão. Logo, não haveria uma obrigatoriedade. Segundo, o que diz o artigo 18? Sempre que elaborado. Sempre que elaborado significa, olha uma expressão jurídica aqui, né? A contrário sensu. O que significa a contrário sensu? Né? Significa que, em sentido oposto, a gente pode entender que há casos em que ele não é elaborado. Logo, não é obrigatório. E essa seria, de fato, a interpretação literal da Lei 14.133. Mas o que eu refiro para as pessoas é o seguinte: cuidado, a interpretação literal é a primeira e a mais fraca das interpretações. Sim. E por que eu digo isso? Porque, no fim das contas, é obrigatório ou não é obrigatório? E aí eu costumo referir o artigo 5º da lei, que trata do princípio do planejamento, e eu digo o seguinte: olha, o PCA, de acordo com o 12 e o 18, não é obrigatório, mas o planejamento é obrigatório. E aí eu devolvo, Misael, com uma pergunta, né? Para quem me pergunta, eu devolvo com outra pergunta. Tudo bem, não vai fazer o PCA, mas precisa fazer o planejamento. Se não é o PCA, esse planejamento vai ser feito com o quê? E aí pode chamar de qualquer outro nome, né? É a historinha aquela que às vezes eu gosto de falar com os meus alunos lá, que aparece no Shakespeare, né? Romeu e Julieta, né? Por acaso uma rosa com qualquer outro nome não teria o mesmo doce perfume, né? Diz a Julieta lá para o Shakespeare. Mais ou menos, a gente não precisa chamar de PCA, a gente pode chamar de PAC, né? O Plano Anual de Contratações, ou de qualquer outra coisa, mas um documento que sinalize essa preparação e esse planejamento para as contratações públicas, ele é sim obrigatório, porque o planejamento é obrigatório. Como ele vai ser feito, que nome vai ser dado a esse documento, bom, isso a gente pode discutir, mas o planejamento ele precisa ser realizado. Então, sinto muito para aqueles que fazem uma interpretação literal, dizendo, não, o PCA não é obrigatório, eu respondo o seguinte, olha, o planejamento é obrigatório. É bom que ele seja feito com um PCA, né? Sim. Desculpa. Eu respondi a primeira parte da pergunta, mas esqueci da segunda, né? Sobre essa questão das alterações eventuais no plano, né? E, de fato, bom, isso tem que ser previsto, Misael, em regulamento, certo? Uhum. Mas há um momento que é um momento clássico, eu diria, para as alterações do plano, que é justamente quando da elaboração das leis orçamentárias, né? Porque o PCA vai servir como subsídio para a elaboração das leis orçamentárias. No momento em que elas são elaboradas, o retorno, né, ao PCA para verificação das leis orçamentárias e a compatibilidade do plano faz com que o PCA seja modificado naturalmente de acordo com as leis orçamentárias. É importante, né, que no ano da execução da lei sejam inseridos no regulamento, né, alguns momentos de análise e monitoramento sobre o plano. Eu posso dar o exemplo do decreto federal. O decreto federal faz isso a partir de julho do ano de execução, nos meses ímpares. Né? E esse decreto é o 10.947, né, de 2022. Isso, exatamente. Né? O 10.947, ele prevê esses momentos de monitoramento do plano para verificação sobre o que falta em termos de execução. E claro, né? Então, assim, julho, setembro e novembro, né? Setembro e novembro. Pode ser uma outra solução no regulamento do município. Cada ente federado pode fazer o seu regulamento, mas esse me parece, em âmbito federal, me parece interessante. Então, eu tenho esses momentos de verificação e monitoramento para saber o que foi planejado, o que foi executado, e aí fazer as execuções necessárias, né, no ano de execução para corresponder ao plano, e nada impede, né, Misael, que essas execuções elas acabem não acontecendo, e aí tem uma outra decisão administrativa, que é a inserção dessas execuções para o ano seguinte, tá? A considerar que, isso é importante, né, o ano de execução, ele é o ano de elaboração do ano posterior, né? Então, para colocar da seguinte maneira, a gente teve 2024 agora como ano de elaboração de 2025. 2025 é a execução do plano de 24, mas é o ano de elaboração
da execução em 2026. E assim por diante, né? Então, nada impede que, em não sendo comprados produtos ou serviços que estão no contexto de um planejamento maior, isso pode ser colocado no plano de elaboração 25 para execução 26. Né? Aliás, bom momento, né, Misael? A considerar Sim. que agora, 1º de janeiro, né, os novos prefeitos e prefeitos estão assumindo, né? Então, eventualmente, a própria a política, o planejamento estratégico do prefeito que entra é um pouco diferente daquele que deixou o cargo, né? Então, é natural, esse é justamente o melhor momento para as readequações do plano, de acordo com as políticas públicas daqueles que assumem agora, né? Então você falou aí sobre o decreto 10.947, né, que é o que regula o PCA no âmbito federal, e fala pra gente quais os principais impactos que isso tem para os municípios. Bom, perfeito. É importante sempre lembrar que a nova lei de licitações ela trouxe um instrumento muito interessante ali no artigo 187, que é a possibilidade de municípios e estados adotarem a regulamentação federal. Tá? O que eu costumo dizer sobre isso é extremamente interessante, né? Quando o município ainda não tem uma regulamentação, por exemplo, ela pode ser adotada, a regulamentação federal, mas, em alguns casos, há incompatibilidades. A gente tem que pensar que a administração pública federal, com seus recursos humanos, com seus recursos tecnológicos, com seus recursos financeiros, ela se distingue de um município, especialmente de um município pequeno, que não tem assim tantos recursos, tá? Então, eu tenho que ter bastante cuidado com o ato normativo federal e saber até que ponto ele é adequado para os municípios. E, em relação ao decreto que regulamenta o PCA, que é o decreto 10.947, esse decreto em especial, ele tem algumas determinações que parecem não servir muito bem a entes federados menores. Eu costumo dar o exemplo, Misael, dos prazos, tá? Uhum. São referidos ali prazos no decreto que eu acho muito difícil de pequenos municípios cumprirem. Tá? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. O primeiro deles, até o dia 1º de abril para formalizar as demandas de contratação. Tá? Uhum. O que significa isso? Deixa eu partir por um exemplo para ficar mais claro. Né? A gente está falando aqui do ano de elaboração. Sim. Ou seja, eu tenho até o dia 1º de abril de 2025 para pensar, né, e fazer a demanda de todas as contratações que vão ser feitas até o dia 31 de dezembro de 2026. Uhum. Então, qual é o município pequeno que tem esta condição de planejamento, né, até os 3 primeiros meses do ano, né, até março, já fazer a demanda de contratação de todo o ano de sequência, né, do ano de execução. Então, esse tipo de coisa é interessante regulamentar nos respectivos municípios para entender qual é o prazo para isso, né, que é um prazo mais adequado. Uhum. Pensa, por exemplo, né, um ano como o ano vindouro, que é o ano de assunção de cargos no âmbito municipal. Né? Então, eu tenho um prefeito novo, com uma equipe nova, que tem que se colocar a par de tudo aquilo que está acontecendo na administração pública e fazer as suas demandas. Ele vai conseguir fazer isso nos 3 primeiros meses do ano? Eu acho isso muito difícil. Né? Então, na pergunta sobre algumas dicas de regulamentação, uma em especial é rever os prazos, né? Quais são os prazos do PCA, né? Isso é bastante importante. Outra coisa importante é estabelecer quando que o PCA é facultado, porque não é tudo que combina com um PCA. Né? Um exemplo claro, isso está no decreto federal, né? Mas um exemplo clássico, quando eu tenho algumas contratações por dispensa de licitação, quando acontece a calamidade pública, por exemplo, ou uma situação de emergência, isso obviamente não combina com um PCA, né? Então, imaginem se houvesse um PCA lá em 2019 para 2020, né? O ano de pandemia. Bom, esse PCA foi frustrado, ele foi para o espaço. Por quê? Porque eu tenho uma situação de calamidade. Mas uma pandemia acontece a cada 100 anos. Bom, no estado do Rio Grande do Sul, aqui onde eu vivo, né, de onde eu falo,
Nós tivemos nesse ano, em maio, situação de enchentes, né, que afetou 90% dos municípios gaúchos. Numa situação como essa, como fica meu PCA, né? Então, eu tenho algumas contratações nas quais o PCA ele não é de fato obrigatório, ele é facultado, e é importante prever quais são essas situações em regulamento, né? O decreto federal faz isso para algumas contratações por dispensa, né? E eu preciso prever no regulamento. Então, acho que essas são as duas dicas principais para quem vai regulamentar. A primeira é uma revisão em relação aos prazos, e a segunda é pensar quando que o PCA é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Não, interessantíssimo, interessantíssimo. Você falou aí sobre duas dicas no processo de regulamentação. Então, muitos, né, são os municípios pequenos, onde talvez você, pregoeiro que está nos assistindo ou nos ouvindo, é você quem faz o processo de planejamento, é você quem vai lá e faz também a licitação, é você quem às vezes até recebe o material, né, e avalia. A gente sabe que tem municípios assim, né, que tem um equipe ali, e para essas pessoas, a gente vai agora finalizar, né, aqui o nosso assunto sobre o PCA. Eu gostaria que você trouxesse outras dicas, agora de forma um pouco mais prática, principalmente para os municípios pequenos, onde eles têm que fazer o processo de elaboração, né? Está iniciando aí um novo ano, onde eles têm uma série de coisas que eles vão fazer, mas qual o caminho que eles podem seguir para errar menos, né? Para ter um melhor planejamento e conseguir fazer isso sem nenhum tipo de medo ou insegurança? Bom, se pudesse resumir num só tópico, né, que seriam vários, aprender a fazer formalização de demanda, né? E para isso, né, é importante falar isso numa conversa aqui com a Licitar. Um bom sistema de formalização de demanda ele é absolutamente necessário, né? Eu falei rapidamente no início a questão da racionalização das contratações e talvez ficasse meio perdido, né? Como assim racionalização de contratações? É que a gente tem que entender que setores diferentes de uma prefeitura, por exemplo, né, então diferentes órgãos, uma Secretaria da Educação, da Assistência Social, de Governança, de Obras, eles vão ter as suas demandas que são próprias, que são características daquela pasta, mas eles vão ter algumas demandas que são comuns, né? Há algumas coisas que só a saúde pede, por exemplo, alguns remédios, a Secretaria de Saúde, eu digo, né? Alguns remédios, respiradores, equipamentos para a saúde. Há algumas coisas que são próprias da Secretaria da Educação, uniformes escolares, material escolar e assim por diante. Mas tem coisas comuns, por exemplo, material de escritório, computadores e assim por diante, né? Então, fazendo uma boa requisição de demanda, tá? Um DFD, né, que a gente chama o documento de formalização de demanda, eu consigo identificar, porque aí é que está a importância, né, do PCA depois, quais são esses objetos que são comuns a diferentes órgãos dentro da mesma entidade, para que eu possa, então, fazer processos de contratação, fazer uma licitação, envolvendo todos esses objetos que são objetos de interesse comum. Isso precisa de uma boa pessoa e um bom sistema, né? Porque, eventualmente, por que eu digo uma boa pessoa? Porque é possível que órgãos diferentes queiram um computador com algumas características diferentes. E aí é necessário que alguém vá lá e converse, olha, eu vi que o computador aqui ele tem uma capacidade diferente. Uma capacidade inferior serviria, considerando que o outro órgão também tem uma necessidade, e essas coisas, então, vão se compatibilizar para que eu não faça várias... Imagina uma licitação diferente para cada secretaria que vai comprar computador. Não tem sentido uma coisa dessas, né? Se faz uma contratação única e a partir dessa contratação única se distribuem os bens, os objetos nos seus respectivos quantitativos para cada órgão público. Mas aí, Misael, e por isso a dica, né? Como é que eu vou conseguir fazer esse planejamento de contratação? Com bons documentos de formalização de demanda. E isso é muito difícil de se fazer apenas com elemento humano e por escrito, tá? Então, um bom sistema, né, e Licitar é um ótimo sistema, vai ajudar bastante na hora de realizar essas contratações.
Então a gente falou sobre PCA, né? E o quão é importante a gente ter um planejamento e que seja em forma de PCA, né? Eu trago aqui esse resumo com várias dicas aí do Martin Heberlin. E agora a gente vai falar sobre um outro tema que também compõe toda a parte de planejamento, que é sobre o ETP. Martin, conta pra gente o que é o ETP, né? Que é o Estudo Técnico Preliminar. E para que ele serve, né? Já podemos emendar aí nessa pergunta. Claro, Misael. Bom, tem uma resposta que eu diria que é a resposta oficial, né, que é a resposta da lei, porque a lei no artigo 6º, né, inciso 20, ela vai definir o estudo técnico preliminar como documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, e aí tem uma definição, tá? Definições, elas são difíceis de lembrar, né? Então é mais fácil entender a ideia. Por isso que eu digo, tem o oficial, né, que é o artigo 6º, mas eu acho interessante que o nosso ouvinte aí, né, ou o nosso ouvinte, ou o nosso espectador, ele entenda a ideia do ETP. E a ideia do ETP é a seguinte, é pensar a contratação pública. E pensar a contratação pública, olha que momento interessante, né? O agente público refletindo sobre aquilo que ele vai contratar, né? E de que maneira ele faz isso. A própria lei diz como deve fazer, tá? E a ideia é fazer do seguinte modo, é pensar a relação entre o problema que precisa ser resolvido e as hipóteses de solução do problema que precisa ser resolvido, tá? Quando, enfim, vou falar para o pessoal em capacitações, né, eu digo que um erro muito comum, Misael, é pensar uma contratação a partir do objeto. E é como as pessoas costumam pensar a contratação. Eu quero contratar canetas esferográficas, eu quero contratar pavimentação da rodovia X, eu quero contratar médicos de uma determinada especialidade, a construção de um hospital, ou o que quer que seja, tá? Quando a gente deveria pensar qual o problema que precisa ser resolvido, né? Porque todo o objeto é a resposta possível para a solução de um problema. O problema é a carência de material de escritório no ambiente da administração pública. O problema é a dificuldade de locomoção relacionada a ruas que estão esburacadas. O problema... Então, eu preciso entender qual é o problema. E ao entender qual é o problema, há uma fase do ETP, eu chamo assim, uma fase, um momento do ETP, que é com a mente aberta, né? Pensar quais seriam as alternativas de solução. E quando eu digo mente aberta, é aquele momento, Misael, em que os agentes públicos eles não podem estar preocupados com se tem orçamento ou não tem orçamento, se é tecnicamente viável ou não é tecnicamente viável, a questão jurídica, a modelagem, assim por diante. Então, pessoal, como é que a gente poderia resolver isso? Tá? E aí, sim, num segundo momento, eu preciso entender se aquilo é viável do ponto de vista técnico, se é viável do ponto de vista jurídico e se é viável do ponto de vista orçamentário, né? Porque, às vezes, olha, o problema é a falta de atendimento médico hospitalar num determinado município. Bom, uma solução possível, né, que a gente poderia pensar imediatamente é a construção de um hospital com todas as especialidades médicas. E a gente sabe de antemão que tecnicamente isso é ok, mas do ponto de vista orçamentário, isso é possível ou não é possível? Eventualmente não vai ser. Tá? Então a gente tem que pensar alternativas de solução para aquele problema que é a carência de atendimento médico hospitalar, né? Então primeiro a gente pensa as hipóteses e depois a gente pensa na sua respectiva viabilidade, tá? Então isso é um exercício que nos permitem pensar, olha, o poder público vai fazer a aquisição de um determinado equipamento ou uma locação de um determinado equipamento. E aí eu preciso planilhar. Né? O que vale mais a pena do ponto de vista econômico, pensando em médio e longo prazo. Né? Por isso que o ETP é esse momento interessante de a gente pensar a contratação pública, né? Tentar trazer respostas, às vezes não convencionais, a problemas que são problemas cotidianos. Né? Um bom ETP produz contratações magníficas, Misael. Há vários casos, assim, há vários exemplos interessantes, né? Eu vejo, agora tem acontecido exemplos de renovação de frota de automóveis com
com frota elétrica, que melhora ciclo de vida do objeto, sustentabilidade, a promoção que são outros objetivos previstos na lei de licitações. E isso só é possível quando é feito um ETP, que se coloca na planilha de custos não só o valor final do automóvel, mas o valor de manutenção, o valor de combustível, né? Agora, isso é pensar um pouquinho out of the box, né? Fora da caixa. Tem que pensar um pouco fora da caixa. E quando é que se pensa fora da caixa? É o momento do ETP, exatamente. Então, uma resposta extraoficial o ETP é o momento de pensar fora da caixa a contratação pública ou simplesmente o momento de pensar a contratação pública. Não, muito legal, assim, o que você falou aí tá muito, o ETP parece que foi criado por alguém de TI, tá, de produto, quem desenvolve produto e tecnologia, é muito semelhante, em produto e tecnologia a gente tem um momento sobre a ideação, a criação de produtos, que é chamado Discovery. E o Discovery nada mais, nada menos que é você entender as necessidades das pessoas e pensar primeiro sobre hipóteses de problema, né? Porque eu nem sei se isso é um problema de fato. Será que tem um problema dentro do problema? Né? Você falou aí sobre termos um problema sobre a falta de médicos. E daí, de repente, quando a gente vai ver, o problema não é a falta de médico, talvez é a forma com que a cidade investe em educação ou de fomentar a educação de, sei lá, de uma faculdade de medicina na cidade, ou das pessoas estarem saindo devido aos baixos salários, enfim. Quando a gente começa a falar hipótese de problema, você falou aí sobre hipótese de solução, parece que a gente está falando aqui sobre desenvolvimento de software, que é algo que já é muito comum, né? Não é algo nada novo, mas que remete a isso. Então, basicamente, o ETP, ele é sobre quando eu não sei o que realmente vai resolver o meu problema. Talvez eu nem conheço tão bem o meu problema, e aí talvez a gente entre até um pouco mais ali sobre o marco legal de startups, né, onde a gente traz ali o PSI, né, não seria tanto nesse sentido, mas eu tenho um problema claro, eu sei qual é o meu problema, eu consigo descrever, mas de fato eu não sei qual a melhor solução. Eu já vi muito erro no ETP, assim, né? Começando essa conversa com esses aprendizados, eu já vi muitos problemas em alguns ETPs, onde as pessoas já começam falando do problema e da solução, sabe? A hora que eles vão falar sobre a descrição do problema, eles falam um problema como solução. E eu vejo que isso é bem característico de uma falta de conhecimento em relação a quando fazer. Então, gostaria que você falasse, olha, quais contratações, ele é obrigatório para todas ou só para algumas? Traz para dar luz ali aos nossos ouvintes, né, e também telespectadores, sobre qual que é o momento-chave que eu decido, para isso aqui eu tenho que fazer o ETP, para isso não. Perfeito. Eu já respondi a sua pergunta, mas eu gostei muito dessa analogia que tu fizeste em relação a soluções de tecnologia, e eu acho que ela é ótima, né? E eu sei, tem essa questão da tecnologia que é a fase dessa de, como é que tu chamaste, não é ideação, Discovery. Mas eu sei, essa do Discovery eu não conhecia, mas eu sei que vocês têm na tecnologia uma expressão que eu acho muito bacana, que é de pivotar, né? Quer dizer, quando não está funcionando de uma maneira, né, eu preciso modificar o que eu estou fazendo. E olhem só, por que eu me lembrei disso, tá? Eu acho importante trazer isso para os nossos espectadores. Eu conheço um caso de um município que resolveu um problema de falta de especialidade médica fazendo locação de assentos em ônibus. Que legal, cara. Que é uma coisa assim, se dissesse isso, olha, mas como? Isso aí não tem o menor sentido, né? Parece um paralelismo e tal. Mas o que acontece é o seguinte, se eu contrato por objeto, eu vou contratar o quê? Olha, um médico especialista, eu não me lembro qual era a especialidade, tá? Mas um médico especialista em otorrino, certo? Porque essa vai ser a única solução que eu estou pensando no objeto, certo? Quando eu penso, olha, há uma carência na minha população de atendimento na área de otorrino, certo? Aí eu começo a falar, o que é possível se fazer? E aí se viu que tinha uma cidade vizinha que tinha otorrino e que poderia atender em outras datas. Ok. O que se pensa normalmente? Então, vamos contratar transporte, né? ou ter uma ambulância ou uma van,
da própria prefeitura para levar as pessoas para atendimento dessa especialidade. E aí eles viram que eles não tinham um orçamento para contratar, para a compra de uma van. Como é que resolveram esse problema? Bom, existe uma linha de ônibus que faz as duas cidades. Quanto é que custaria 3, 4, 5 assentos, né? Eles foram ver qual era a necessidade semanal daquela especialidade. Olha, na cidade, a cada semana, 5 pessoas precisam desse tipo de atendimento. Quanto custam 5 assentos na linha de ônibus que faz essa cidade? Custa tanto. Bom, para isso a gente tem orçamento. Então, a contratação, e isso eu acho bacana, por quê? Porque as pessoas resolveram sentar e pensar a contratação, né? Isso é uma dinâmica, né? Eu me lembro de ter ajudado uma vez numa dinâmica de ETP, que era sobre a questão de uniformes escolares, e que veio a ideia dentro dessa dinâmica de aproveitar mulheres, ou mulheres que eram vítimas de violência doméstica, ou mulheres que se encontravam momentaneamente desempregadas, só que olha só isso, né, Misael? O que a gente fez ali? A gente uniu o pessoal da Secretaria da Educação com o pessoal da Secretaria da Assistência Social. E aí elas conversaram sobre 2 problemas que pareciam diferentes entre si, mas que acabaram se conjugando, porque a ideia, então, era que essas mulheres fizessem a confecção de uniformes para aquele município. Então, eu trabalho com a assistência social, quer dizer, em vez de contratar uma empresa já fechada, já definida, aquilo foi feito como uma política pública, ou melhor dizendo, tá? Eu não sei se foi contratado no final, mas na dinâmica de ETP veio esta sugestão de solução do problema, o que é muito interessante, né, no das contas. Então, a tua fala me fez lembrar esses 2 casos, né, que são casos que mostram bem como pode funcionar bem um ETP, né? Mas assim, respondendo a pergunta, né, não há na própria lei uma determinação de sobre quando o ETP ele é obrigatório ou não é obrigatório. Então, a recomendação é que isso seja feito no ambiente da regulamentação, tá? Para dar um exemplo, a regulamentação 58 de 2022 da SEGES, né, que é a regulamentação sobre ETP no âmbito da administração pública federal, ela faculta o ETP em casos de dispensa de licitação, não todos, tá? Mas em algumas dispensas de licitação, então dispensa pelo valor, né? Aquela de, originalmente, lá de R$100 mil é obra de serviço de engenharia, R$50 mil para demais contratações, quando tem remanescente de obra, né? São alguns casos em que a instrução normativa federal dispensa, né, ou melhor dizendo, faculta a realização do ETP. Então, a melhor maneira de se considerar isso é que a regulamentação no ambiente do município deve discriminar. Uma que está na regulamentação federal e que eu recomendo demais que esteja em qualquer regulamentação é contratações realizadas num prazo de 1 ano. Né? Não tem sentido, se eu pensei esta contratação há 6 meses, né, a partir de um ETP, com documento elaborado e refletido, que eu faça isso novamente, né? Isso foi feito recentemente, então pode ter o aproveitamento do ETP anterior para uma nova contratação. Claro, exceto se algum tipo de situação fática mudou bastante, né? Mas essa é a minha sugestão, é prever na regulamentação respectiva. Legal, legal. E como que os municípios podem, você falou aí do SEGES, né, o 58 de 2022, como que os municípios podem adaptar a essas diretrizes? E emendando também, a gente poderia trazer talvez algum insumo, eu vou até comentar aqui um detalhe que eu acho que é bem importante, que é muito sobre... Fica parecendo filosofia, o bate-papo de filosofia, né? Mas é muito parecido com eu faço um ETP quando eu não sei o que eu preciso. Mas na maior das vezes as pessoas acham que sabem. Né? Elas já têm uma premissa de solução. E esse é que é o problema de você, às vezes, só utilizar esse argumento, que eu já vi muitas pessoas falando, olha, quando você tem um problema e não sabe como resolver, você faz um ETP. Quando você já sabe o que resolver, você não faz um ETP. Mas eu acho que vale muito, principalmente para problemas que envolvem políticas públicas, eu acho que é uma possibilidade de inovação, sabe? Você falou aí de um caso bem interessante,
que as pessoas simplesmente resolveram conversar, eram problemas que pareciam ser diferentes, e ali trouxe uma solução que poderia ser comum, né, e trazer uma grande inovação na forma de solucionar aquele problema. Então, eu vejo que tem, né, fazendo ainda um comentário antes de passar ali para a pergunta, tem, além de você olhar, olha, às vezes eu até sei qual a solução, mas será que isso é só uma hipótese? Você conhece outras possibilidades? Porque não é todo mundo que faz pesquisa, que vive pesquisando inovação, né? O agente de contratação não é um agente de inovação. E, naturalmente, você pode ser esse agente de inovação trazendo um pouco mais para tudo aquilo que é um problema que não é tão comum, que você não vai fazer um benchmark, né, ali talvez com o município vizinho, mas de você realmente realizar esse ATP para abrir um pouco, né, como disse o Martin, sobre pensar fora da caixa mesmo, abrir a mente para novas possibilidades de solução, que não somente aquelas que você já conhece. Então, voltando agora para a pergunta, como você falou aí sobre a SED 58 de 2022, como que os municípios podem se adaptar a essas diretrizes? Perfeito. Super interessante essa tua reflexão mesmo sobre a ETP. Em relação aos municípios, eu diria o seguinte, né? Há pouco a gente falou sobre o decreto 10947 do PCA e como ele não é tão adequado aos municípios. Eu diria que no caso da instrução normativa sobre o ETP, a 58, essa já é bem mais adequada, tá? Por quê? Porque ela é singela, ela é simples, ela deve ter ali entre 15 e 20 artigos, né, mostrando um pouco da procedimentalização do ETP e sem maiores dificuldades do ponto de vista de diferentes administrações, né? Então, para esse caso do ETP, eu tenho duas recomendações, né? Uma delas seria a adoção, pura e simplesmente, da instrução normativa da SEGES, quando o município não tiver a sua regulamentação, ou a adoção daquela regulamentação com ligeiras alterações para adequar ao município respectivo, né? Assim como eu acho que o decreto do PCA ele é de difícil aplicação para muitos municípios, eu já acho que a instrução normativa do ETP, a mesma coisa vai funcionar para pesquisa de preços, tá? Eles são bem mais, são instruções, são atos normativos, né? Bem mais adequados à realidade municipal. Excelente, excelente. Então a gente aqui vai encerrando o assunto sobre ETP e a gente viu então que o ETP ele não é tanto sobre tentar responder perguntas e talvez descobrir quais são as perguntas que devem ser feitas para a gente poder fazer a contratação. E agora a gente vai falar sobre um outro item muito importante, que é a pesquisa de preço, né? Não tem como a gente falar dessa parte de planejamento, de preparação desse processo, sem falar de pesquisa de preço. O nome ele é muito indicativo, né? O que é pesquisa de preço? Pesquisa de preço é pesquisa de preço. Mas quando a gente traz um expert, né? Perguntando para mim, eu diria isso, mas quando a gente traz um expert para falar o que é e para que serve a pesquisa de preço nesse processo de contratação, Dr. Martin? Bom, aqui também, né, temos um outro documento, que é um documento absolutamente essencial, que ele é o documento que, se não for produzido, ele pode causar muitos problemas aos gestores públicos, porque ele é o desenho de como um preço ele foi produzido no ambiente da administração pública, né, como referência, eu digo, a produção do preço como uma referência para uma determinada contratação, e a demonstração de que aquele preço daquela contratação, ele tem uma compatibilidade com o valor de mercado. Porque, no fundo, o que a gente quer ver, né, numa síntese, é isso, que a administração pública está contratando algo pelo preço que é o preço de mercado daquele determinado produto. É claro que isso envolve uma série de complexidades. E, em especial, a gente entender... Hoje está mais fácil de entender, né, Misael, quando a gente trabalha com a ideia de tarifas dinâmicas. Hoje as pessoas estão acostumadas... Todo mundo que pega um aplicativo de mobilidade urbana, né, sabe que para percorrer o mesmo trecho, dependendo do horário, se está chovendo ou não está chovendo, ou para comprar uma passagem aérea, dependendo se é mais próximo da data, menos próximo da data, existe uma variabilidade no preço respectivo. Quando a administração pública contrata, isso não é diferente, né? Há alguns fatores
que impactam no preço do produto. Então eu preciso entender, e quando eu digo eu preciso entender, sou eu a administração pública, mas também sou eu a controlador, né? É importante que os órgãos de controle tenham também isso em mente, que não é porque a administração pública de uma determinada localidade contratou um valor acima de uma administração pública de uma outra localidade que tem algum tipo de superfaturamento, sobrepreço ou ilegalidade. Né? E isso ficou muito bem caracterizado pelo artigo 23, Misael, da lei. Tá? Aliás, esse artigo 23 ele é um dos tantos artigos abençoados da lei de licitações. Por quê? Porque o caput já prevê duas situações muito características em que eu tenho uma variabilidade de preços que deve ser considerada. Quais são elas? Quantitativos comprados, tá? Os quantitativos, quer dizer, vamos pegar um exemplo assim, né? A administração pública de São Paulo é um município. São Paulo é um município. Só que São Paulo compra quantitativos que são exorbitantes, né? Quantitativos superiores a muitos estados da federação. E eu tenho municípios pequenos que compram em pequenas quantidades. Ora, a gente sabe, é natural, isso é da economia, que há um poder de barganha maior para quem compra mais. Né? Então, eu comprar, para mim, um automóvel é uma coisa. Uma empresa que vai renovar a frota e comprar 100 automóveis é uma outra coisa. Então, essa questão de quantitativos afeta a dinâmica de preços. Mas também tem uma outra situação, que é a situação das peculiaridades locais. Locais diferentes envolvem preços também diferentes sobre produtos. Né? Eu costumo dar um exemplo. Minha mulher gosta muito de água de coco. Né? Quando a gente consegue viajar para o Nordeste, a gente normalmente toma um susto, né, em relação a Rio Grande do Sul sobre o preço da água de coco. Né? É muito normal. Né? A gente foi viajar ano passado, eu fui para Fortaleza. São 3 cocos por R$10, né, o preço. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para tomar uma água de coco vai ser R$15, muito naturalmente, na praça. Né? Então, significa que se eu sou administração pública em Porto Alegre, eu estou praticando sobrepreço, afinal de contas, eu estou pagando 5 vezes o valor do produto, e isso, literalmente, na lei de licitações, é sobrepreço. Né? Não, é uma peculiaridade local, né, onde há uma grande oferta daquele produto. O coco é quase uma praga no Nordeste. É capaz, né, de a pessoa ir caminhando e cair um coco na cabeça. E no Rio Grande do Sul nós não temos coqueiros, né? Por que eu dou esse exemplo? Porque eu acho que esse exemplo ele é bastante característico. Claro, vários outros exemplos, né? Mas é um exemplo bastante característico de que como o preço ele é dinâmico, né? De acordo com o momento, com a localidade, com os quantitativos. E o artigo 23, no seu caput, né? Ele permite este acesso, né? À justificativa do preço do produto. E aí ele estabelece alguns critérios, né? A gente pode falar um pouco sobre eles se tu tiveres interesse. Não, excelente. Então, acho que a gente pode falar, principalmente agora, sobre esses critérios, né, de pesquisa, essas variações, né? Como que eu posso fazer essa pesquisa? Quais são os principais critérios? Você falou sobre localidade, você falou sobre talvez até o momento do ano, né? Porque tem muita gente que vai fazer a pesquisa de preço, ele só se atenta com aquele... Não, o preço tem que ter o prazo de um ano. Né? Ele não se atenta, talvez, à questão da sazonalidade, né? De repente, em relação a isso, mas quais são os critérios aí principais que devem ser seguidos na pesquisa? Perfeito. Eu já falo sobre os critérios, mas a tua observação me fez lembrar uma questão que acontece bastante nessa época do ano, que é a contratação de shows em municípios. Né? E muitas vezes tem esse problema, porque como a agenda dos artistas ela costuma ser nessa época do ano, né? Dezembro, janeiro, mais lotada, os preços eles tendem a ser superiores também, né? Então isso é uma questão de sazonalidade pura e simplesmente, né? Então a agenda do artista faz também o preço do artista, e isso deve ser inserido numa justificativa também, tá? É um exemplo interessante. Mas assim, pensando critérios, tá? Como é que a lei trabalha com isso, Misael? Ela basicamente, tá?
São três diferentes situações estabelecidas na lei, tá? Que é parágrafo primeiro, parágrafo segundo e parágrafo terceiro e quarto ali da lei, tá? Como é que funciona para a lei, portanto? A lei pensa, primeiro, as contratações de um modo geral, tá? As contratações de um modo geral. Para as contratações de um modo geral, a lei fornece 5 hipóteses, assim, tá? De justificativa do preço. Mediana no PNCP, notas fiscais eletrônicas, a base nacional, né, de notas fiscais eletrônicas, contratações similares, pesquisa de preço e banco de dados. Essas são as, não está na ordem, tá? Não estou falando na ordem, mas nem importa que na ordem. Por quê? Porque a lei permite para essas situações de um modo geral, a lei permite usar essas hipóteses em qualquer ordem, de qualquer ordem, e combinar. Aliás, eu costumo dizer, é uma boa combinar as diferentes hipóteses ali de caracterização do preço. Especialmente, tá? Especialmente a chamada pesquisa direta de preços com pelo menos 3 fornecedores justificados. Essa é a mais frágil maneira de pesquisa de preços que existe. Por quê? Porque é aquela que é mais facilmente manipulável, tá? Então, eu conheço, por exemplo, eu fiz a capacitação para os servidores estaduais, logo quando saiu a lei, tá? Para os servidores estaduais de Mato Grosso, que trabalham com contratações públicas, tá? E lá, quando eu fiz a capacitação, já havia um decreto de Mato Grosso regulamentando a legislação. E eu achei muito interessante, por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu achei muito interessante que lá tem uma regra no decreto de Mato Grosso que é a seguinte: quando for pesquisa direto, é obrigatório usar um outro mecanismo de pesquisa. Olha que bacana isso, tá? Se não for utilizado outro mecanismo de pesquisa, portanto, eu vou combinar a pesquisa direta com a mediana, a pesquisa direta com a Base Nacional de Notas Eletrônicas, a pesquisa direta com contratações similares, tá? Quando não for possível esta combinação, eu preciso justificar por que eu só usei a pesquisa direta. Eu achei uma solução, do ponto de vista de regulamentação lá de Mato Grosso, bem interessante para esse problema, que é o problema da manipulação de preços a partir de quem eu convido, tá? Então já, obviamente, né, quem tem ou preguiça ou interesse em manipular preço, manda para 3 fornecedores já previamente definidos e os preços eventualmente já previamente definidos. E isso é um gargalo muito sério para a administração pública, tá? Mas assim, em síntese, em contratações de um modo geral, essas são as possibilidades. O que a lei refere? No parágrafo 2º, a lei vai tratar das obras e serviços de engenharia, tá? E aí, para obras e serviços de engenharia, a regra muda um pouco. Primeiro, em vez de 5, eu tenho 4 possibilidades de caracterização de preço. Qual é que cai? Cai justamente na pesquisa direta com pelo menos 3 fornecedores. Interessante, né? Segundo, eu preciso fazer a caracterização do preço numa ordem previamente estabelecida. E, em primeiro lugar, tá, em vez de mediana no Portal Nacional de Contratações Públicas, é mediana em Cicro e Sinap. Né? Então, eu tenho uma regrinha diferente para obras e serviços de engenharia. Tá? E existe uma terceira situação, que é a situação das contratações diretas, né? Dispensa e inexigibilidade. Tá? E aqui, especialmente, a inexigibilidade é um animal um pouco diferente. Né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com a noção de inexigibilidade, a gente não trabalha com preço de mercado geral, mas a gente trabalha com um preço de mercado específico da pessoa que é contratada. Tá? Então, quando eu penso num artista, né, um profissional do setor artístico, não há condição de fazer uma pesquisa de preço pensando em artistas parecidos que cantam o mesmo estilo musical, por exemplo, porque aqui é absolutamente personalíssimo, né? Então, como é que se caracteriza a pesquisa de preço nessa situação? São os contratos anteriores realizados por aquele artista num determinado período, né? A gente fecha esse período 1 ano, né?
que é justamente para dar essa ideia de contemporaneidade da pesquisa de preços, né? Há algumas exceções para isso, mas elas são super episódicas, tá? Uhum. Agora, no geral, eu tenho essas três diferentes situações: contratações de modo geral, obras e serviços de engenharia e as contratações direta, especialmente em exigibilidade. Uhum. Não, muito interessante. Você falou sobre a questão, um pouco mais no início, eu gostaria até de comentar algo bem interessante, porque muitas pessoas, por exemplo, a gente agora somos a plataforma que tem o primeiro marketplace do Brasil para compras públicas, né? E a gente fez um lançamento agora com a Prefeitura de Belo Horizonte, especialmente a Secretaria de Obras, onde a gente estava fazendo o lançamento do primeiro credenciamento para contratação de materiais de construção, e que isso também serve, né, além desse tipo de contratação, para vários outros que têm a questão do mercado fluido, né? Você citou no início ali passagens aéreas, a gente tem falado muito sobre medicamentos, material de construção, e eu vi uma série de outros benefícios, né, que eu gostaria de comentar, que isso dispensa ali, não que dispensa a necessidade de você ter parâmetro em relação a preço, a pesquisa de preços, mas eles estavam falando sobre algo muito crítico, né, no processo deles, que eles faziam um pregão para fazer a aquisição dos materiais, fazia a pesquisa de preço, quando iriam comprar, o fornecedor já não conseguia entregar mais por aquele preço. Ou seja, da data que se fazia a pesquisa de preço até a data que ele tinha, que executava o pregão, que executava o contrato, e ele ia fazer o pedido, né, da entrega, o empenho daquilo para poder fazer a entrega daquele material, o fornecedor já falava: eu não consigo sustentar esse preço. Principalmente se você comprou ferro. O ferro, às vezes, ele acompanha a questão de dólar. Eu não consigo fazer essa entrega. E ao contrário disso, ou seja, processo frustrado, deserto, o frustrado ou deserto, ao contrário disso, ele disse que ele ia lá no almoxerifado da Prefeitura de Belo Horizonte e via lá um monte de ferro, e ele perguntava para as pessoas, né, foi avaliar aquele ferro que estava lá, tinha 40 anos que aquele ferro estava, ou seja, em alguma licitação do passado fizeram uma compra para fazer algo que nunca fizeram, e para essas licitações, né, principalmente que envolve mercados fluidos, onde o preço tem uma variação muito grande, existe uma necessidade um pouco mais imediata, mais para, por exemplo, lá eles fazem muita compra, são mais de quase 3 mil compras por mês, para pequenas reformas de escolas, dos 1.000 prédios, né, que eles chamam lá, de imóveis próprios, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, e eles precisam de ficar fazendo essas compras o tempo todo. E aí eles faziam uma licitação, e sempre dava esse problema de frustrar a licitação. Quando você falou ali sobre essa parte ali no início, né, sobre também passagens aéreas, que também dá para se fazer nesse modelo marketplace, né, utilizando ali não só, mas o credenciamento, o artigo 79, inciso 2, onde fala sobre a questão dessa variação de preços, né. Então gostaria de comentar um pouco sobre isso e trazer aqui mais uma pergunta para a gente fechar com chave de ouro também essa parte da pesquisa de preços, que é o que a SEGES 65/2021 trouxe, né? Ele trouxe diretrizes importantes sobre a pesquisa de preço. Como é que essas regras impactam o dia a dia desses gestores públicos? Bom, perfeito, Misael, né? A instrução 65 é outra instrução, assim, a semelhança do que acontece com a 58, de que ela é bem singela, tá? E como ela, assim, são poucos artigos, assim, né? Acho que são 11 artigos no total. É outra instrução que eu recomendo normalmente que seja utilizada pelo poder público em todos os âmbitos, né? Porque aqui a SEGES, como várias vezes fez, né? A SEGES aqui tem um excelente trabalho, tá? Algumas regras específicas, bom, então uma sugestão é simplesmente adotar a regulamentação federal. Se não for adotada a regulamentação federal, eu sugeriria, né, algumas regras específicas em regulamentação justamente sobre a contratação direta, tá? Bastante importante, afinal de contas, são casos que às vezes fogem à normalidade em termos de preços, e, portanto, eles necessitam, né, esses casos, eles necessitam de
de uma justificativa mais pormenorizada, para não dar nenhum tipo de problema com órgãos de controle, tá? E eu acho muito importante algo que não é muito habitual dos agentes públicos fazerem, que é a demonstração da fórmula adotada para a realização para a obtenção de uma média de preço, tá? Uhum. Por exemplo, né, se forem adotadas se forem adotados mais de um parâmetro, né, a pesquisa direta com banco de dados, né, por exemplo, tabelas referenciais de valores aprovados pelo poder público, que é uma possibilidade, ou sites, né, de domínio amplo. Quer dizer, quantos produtos que eu pesquisei no site, quantos que eu pesquisei na pesquisa direta e como eu fiz essa composição. Porque, no fim das contas, Misael, o que eu acho importante é o seguinte, tá? Então, eu encerraria dando esta recomendação. O agente público, ele precisa entender que, por melhor que ele tenha intenção e boa vontade, aquilo que ele fez, se ele não justificar como ele fez e por que ele fez, quando uma terceira pessoa tentar entender aquele processo, ela vai ter dificuldade. Quando essa terceira pessoa é um órgão de controle, isso pode significar uma responsabilização daquele agente público que não teria lugar se simplesmente o agente público justificasse. Então, tem algumas situações em que, pelos motivos narrados ali por ti, ou porque é um mercado fluido, ou por ser uma situação geográfica, né? A gente vive num país aí de dimensão continental, que eu precisaria simplesmente justificar, né? Se o agente público dissesse, olha, dentro daquele... essa compra foi realizada num momento como agora, que o dólar estava muito alto, em R$ 6,15, deve estar o dólar agora, e esse produto, que é um produto eletrônico, ele tem como referência de preço o dólar, certo? Agora, se isso não é referido como justificativa escrita, esse dever de justificativa, aquele processo ele vai ficar capenga, né? Então, tanto do ponto de vista da regulamentação de pesquisa de preço, como da prática do documento de pesquisa de preço, a coisa mais importante que o agente público tem que fazer é justificar. E quando eu digo justificar, não é justificar na cabeça do agente público, é justificar escrito externamente, né, como se chegou naquele preço e as razões pelas quais, naquele momento, o preço estava aquele. Tá? Isso já minora, né, se não acaba, pelo menos minora uma série de problemas que há em relação a questões de sobrepreço, superfaturamento e assim por diante. Eu já vi casos bem interessantes assim, que eu achei assim, até exemplar, em alguns relatórios onde se mostrava o preço estimado, né, das licitações, em que alguém parece que fez uma pesquisa muito ampla sobre um item. Parece que ele pesquisou em várias plataformas, né, que tem bancos de dados de licitações que aconteceram no PNCP, em outras plataformas de licitação, e ele trouxe um gráfico no relatório dele, mostrando que aquele item, de fato, ele tem uma variação muito grande. Por mais que trouxe uma mediana, ele trouxe vários preços, ele trouxe alguns percentuais que poderia variar de acordo com a data do empenho, né? Então, com a data da licitação, né? Com a data da disputa em si. E que ele amparou com base no cálculo que o software trazia para ele, ali que era... Até ele usou o banco de preço da licitar, ou ele escolhe a mediana, a média, ou outros cálculos que tem, trouxe uma série de preços e ele colocou o percentual da variação que tinha, que normalmente tinha naquele período do ano. Tem pessoas que costumam justificar bem, principalmente, e como você disse, né, uma vez que justifica, que você mostra o empenho que teve para buscar, você não vai ser responsabilizado de forma... no máximo, não é imperícia, não é negligência, mas de fato houve ali não existe uma forma de encontrar, né? Tem muita gente que fala, usa o nosso banco de preços ou usa outro banco de preços, liga pra gente, pessoal, pelo amor de Deus, eu não encontro preço, registro no sistema de preços para poder fazer a pesquisa e chegar aqui no meu preço estimado, né? Então tem pessoas que têm essa dificuldade e
você falou muito bem que cabe a questão da justificativa, quais os meios, né, você falou de vários outros métodos que a pessoa pode usar e unificar, inclusive, esses métodos para poder chegar em algo que seja bem razoável para justificar ali o preço estimado da contratação. Então, a gente chegou ao final falando sobre 3 temas muito importantes e eu trago aqui, né, falamos sobre o PCA, falamos sobre ETP e sobre pesquisa de preço, e agradeço imensamente o Martin por ter trazido esse conhecimento vasto. Ele abriu aqui uma série de possibilidades, de dicas também, que eu achei muito interessantes e importantes para você que, até você que já está mais avançado, trabalha em grandes entes públicos, grandes órgãos públicos, e também para quem está começando. Então acho que a conversa vai de iniciantes, né, do básico ao avançado aqui, com uma série de dicas, e trago aí Martin para dizer as últimas palavras, trazer alguma recomendação, né, talvez fazer um compilado das 3 coisas para os nossos ouvintes e telespectadores. Não, perfeito, Misael, eu agradeço demais essa conversa. Eu acho que nessa conversa a gente conseguiu, especialmente ao tratar de ETP, né, uma interlocução bacana da área de tecnologia, assim, né, de como pensar o ETP, mas fundamentalmente, claro, o que a gente falou não abrange todo o planejamento e toda a instrução de um processo licitatório. Mas se fosse para escolher alguns dos documentos principais, seguramente a gente falou sobre eles, né? O PCA, que, como eu disse, é um instrumento de planejamento que não funciona para uma contratação específica, mas para o todo das contratações de um ente federado. E aí depois esses 2 documentos aí tão relevantes, né? Um que demonstra o problema, pelo menos deve demonstrar o problema, as hipóteses de solução, e aí de maneira multidisciplinar, entender qual é a solução mais adequada, que é esse momento, então, de pensar a licitação, que é o ETP, e o segundo, né, que já dentro do próprio processo licitatório, que é extremamente relevante, especialmente para evitar responsabilizações, que é a justificativa do preço. Tá? Com uma boa formação desses 3 documentos sobre os quais a gente conversou aqui, seguramente o agente público estará assim, no caminho de uma contratação de qualidade. Daí a importância sobre esses itens, né, esses aspectos que a gente falou do princípio do planejamento. Né? Queria agradecer essa interlocução e toda a atenção de quem esteve conosco até o finalzinho aqui. Exatamente. Então, para você que nos acompanhou, agradeço imensamente a audiência. Não esqueça de curtir, compartilhar com alguém que está aí ainda com dúvidas, algum certo medo em relação a esses temas, e a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço.